Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff e eu sou apresentador e editor desse podcast. E no nosso episódio de número 19, o último episódio do ano, que infelizmente veio com algum atraso por problemas pessoais, que acho que todo mundo sabe como que o fim do ano é corrido e fim de semestre, Natal e preparação para ano novo, toda aquela correria. Eu não consegui editar antes, então admito a culpa aqui. Vamos falar então, nesse episódio, sobre um caso que aconteceu nesse mês, né? Mais pro início do mês, que ficou conhecido como Caso Gabriel. O caso de um autista que estava se manifestando, né? Dançando numa praça e foi alvo de chacota e piada. Algo totalmente nojento e que não tem desculpa, né? Algo inexcusável. Eu acho que qualquer justificativa não é fundamentada no caso. Então a gente vai dar nossa opinião pessoal, a gente vai relatar o que a gente acha e o que pode ser feito em relação a isso. E nesse episódio participam então a Aleph, o Gustavo e o Kiri. Como eu fui o último, nós gravamos separadamente, né? Eu acabei não gravando necessariamente a minha opinião sobre o caso, porque eu achei, sinceramente, não é preguiça, gente, pelo amor de Deus. Eu achei que o tema foi esgotado e todos deram opiniões embasadas e bem fundamentadas. Então, assim sendo, eu concordo com o que foi exposto e para não passar do tempo, porque como vocês já sabem, eu gosto de falar e falo demais, eu deixei só a opinião deles mesmo e reitero que eu concordo com o que aqui foi dito, certo? Então é isso, sigam nossas redes sociais, esperamos que vocês gostem do episódio de hoje, o último episódio do ano, um ano que foi um ano difícil, mas que nós iniciamos esse projeto que está rendendo frutos, um projeto maravilhoso e que vai continuar em 2021 com mais força ainda, com mais integrantes, com mais ideias novas e espero que com mais apoio de vocês. Então compartilhem, sigam nossas redes sociais, comentem, mandem dúvidas, questionamentos, críticas e tudo que vocês quiserem, que nós vamos responder vocês. Agradecemos mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal e espero que vocês tenham um ano novo maravilhoso e que essa pandemia acabe logo. E é bom vocês tomarem vacina também, porque a gente não quer perder nenhum ouvinte. Obrigado e até mais. Spectre, feito por autistas para o mundo. Bom dia, meu nome é Aleph, eu tenho 29 anos. E sou escritora e produtora de conteúdo digital. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar exatamente do que aconteceu com o Gabriel. Eu lembro só que eu estava no meu Facebook e eu vi uma página que eu sigo que chama Autistando, postando um vídeo dançando de uma coreografia. Aí eu fui ler a legenda e então eu tomei conhecimento do caso de que um rapaz autista chamado Gabriel, de 26 anos, estava dançando em uma praça e um pai estava passando com um filho e começou a caçoar dele, falando pro filho que ele devia ser retardado, que no mínimo devia ter autismo e não sei o que. E assim, e aí filmaram, né, ele falando isso em relação ao Gabriel, postaram na internet. E o Gabriel, quando ficou sabendo disso, ficou muito triste e disse que não ia dançar mais. Aí, né, a dona dessa página explicou que fez o vídeo dançando e que vários autistas estavam fazendo também por causa dessa situação. Então, assim, eu só fiquei tomando conhecimento da situação
por causa dessa postagem dela. Eu não tinha visto nenhuma reportagem ou nada antes disso. Então, aí eu fui pesquisar a hashtag Dança Gabriel para ver outros vídeos, fui tentar saber mais informações sobre o caso e decidi fazer um vídeo também de uma música chamada Maior Amor, que é uma das que eu mais dancei até hoje. Isso tem muito tempo, desde 2007, desde 2007, mais ou menos, por aí. É a música que eu mais dancei até hoje, eu não sei explicar porquê, mas é uma música que eu gosto muito, que eu sempre gostei de dançá-la, apesar de que há outras músicas que eu também gosto de dançar, há outras músicas que eu gosto ainda mais de ouvir, mas enfim, preferi fazer com essa e eu soltei meu vídeo na internet também com essa hashtag, Dança Gabriel. E eu confesso que eu não sou muito de seguir, isso que todo mundo tá fazendo, o desafio que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, a pergunta que todo mundo tá respondendo, eu vou responder também, a não ser que aquilo tenha um impacto e tenha um significado de verdade na minha vida. E esse caso, inclusive, ele mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu sempre gostei de cantar e sempre gostei de dançar na rua, sabe? De rir na rua, de falar com as pessoas na rua. Então, eu sempre fui muito extrovertida, muito falante. Então, até antes da pandemia, eu sempre andava na rua com fone de ouvido e cantando. Então, hoje já não dá mais pra fazer isso, porque primeiro que ficou muito tempo praticamente sem sair de casa, e mesmo as poucas vezes que sai, tem que sair de máscara. Então não dá pra andar de máscara e cantar ao mesmo tempo. Então só dá pra cantar na igreja, e eu canto de máscara na igreja ainda, e já é difícil, já é custoso. Então imagina andar de máscara e cantar. Então por isso que eu não tenho feito mais isso. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Já dancei na rua também. Porque às vezes a música é contagiante e às vezes a gente tá afim mesmo de extravasar, sabe? Eu fico rindo na rua, igual se eu tô lendo, ou se eu lembro de alguma coisa que é muito engraçada, eu rio na rua sem cerimônia nenhuma. Eu converso com as pessoas na rua, igual se eu vejo alguém com uma roupa que eu gosto, ou se eu vejo alguém com um livro ou com um jornal na mão, eu puxo conversa. Ou às vezes eu não vejo nada, mas eu tô a fim de conversar, eu vou lá e converso também. Então ser espontânea é uma coisa que faz parte da minha personalidade, faz parte do meu caráter. Então é uma coisa que eu sempre fiz. E tem muita gente que não gosta, inclusive minha própria mãe nunca gostou. Ela nunca gostou, então exatamente por isso que eu procurei sair sozinha de casa desde criança, desde muito cedo, para poder fazer essas coisas sem que ela ficasse olhando e ficasse reclamando. Hoje já é bem mais tolerante em relação a isso, mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, ela não gostava e tentava proibir. Porque dizia que as pessoas iam caçoar, que as pessoas não gostam, que as pessoas iam rir. E eu sempre respondia, e daí? Problema é delas, problema não é meu. E eu sempre fui muito de boa para poder lidar com isso. Só que o que eu penso, o que eu sinto, não é medida para o que os outros pensam e para o que os outros sentem. Então a mim não me incomoda. Se fosse eu na situação do Gabriel, o que eu ia fazer? Eu ia me aproximar e ia começar a rir junto. Era isso que eu ia fazer. Aí ele falou nossa, olha, mas estão rindo de você. E eu, estão rindo de mim, mas eu vou rir com ele. É a minha forma. Então mas ele ficou triste. O Gabriel ficou triste e muita gente fica triste.
e muita gente até para de fazer o que gosta e o que se sente bem porque ficam tristes por causa do julgamento alheio. Eu não sou assim, mas eu tenho que ser solidária com aqueles que são. Então, assim, essa foi uma das razões pelas quais eu decidi fazer o vídeo. E também, né, não vou mentir, porque eu gosto de dançar, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu não tenho vídeo na internet dançando, só falando. Eu gosto de dançar, então eu quis fazer isso. E também uma forma, né, de estar promovendo a causa autista, as pessoas conhecerem meu perfil, meu trabalho, meu testemunho. E, assim, foram inúmeras as razões pelas quais eu resolvi fazer o vídeo. Outra coisa que eu ia falar, mas eu acabei me perdendo aqui. Ah, tá, lembrei. E outra coisa também que me chamou bastante atenção foi um texto de uma página falando assim, que essa hashtag Dança Gabriel é muito mais do que só em relação ao autismo. Porque tá querendo dizer assim, que a gente não pode ser autêntico, que a gente não pode ser sincero, que a gente não pode dançar, que a gente não pode cantar em público. Que o bom, que o legal, que o aceitável é fazer isso só em bares, em baladas, em festas. E talvez seja por isso que tanta gente beba e use drogas. Porque é a única forma que as pessoas se sentem confortáveis em se soltar. Ou seja, para ser autêntico, para se soltar, para ter uma atitude espontânea, tem que ser sob efeito de drogas ou de álcool. Porque se não for assim, a pessoa não é autêntica, a pessoa não se solta, a pessoa não é ela mesma. E isso faz muito mal emocionalmente, psicologicamente e pode fazer mal até fisicamente. Então, assim, essa página, ela estava fazendo uma crítica nesse sentido, que essa hashtag é mais do que simplesmente solidarizar com um autista que estava fazendo isso, mas mostrar que nós precisamos ser autênticos, que nós precisamos ser verdadeiros e que nós não precisamos de drogas e de álcool para poder fazer isso. Que dá para fazer isso na vida em geral, que dá para ter um estilo de vida assim e assim, que dá para ser autêntico, que dá para ser verdadeiro. Porque deixar de ser autêntico, deixar de ser verdadeiro não é crescer, não é amadurecer, é morrer, é perder parte de si, em troca de uma aceitação social, em troca de evitar um julgamento social que, desculpa dizer, mas não é o outro que paga minhas contas, não é o outro que vive o que eu vivo, ou seja, o que o outro faz, o que o outro pensa, e se o outro não gosta, o problema é dele. Enquanto não está incomodando, porque a partir do momento que incomoda, a partir do momento que atrapalha, aí sim, o meu direito acaba quando começa do outro. Mas se é uma coisa que não me incomoda, se é uma coisa que não atrapalha, o preconceito social, o julgamento social, não tem nada do que se meter. Então, dança Gabriel, dancemos todos e que sejamos mais sinceros e mais verdadeiros. Porque acima de tudo, é isso que Deus gosta. E é isso. Essa é a minha opinião. Bom dia. Boa tarde a todos. Eu me chamo Kiri, né? Tenho 32 anos, sou autista, sou publicitário e fotógrafo, né? E mais recentemente eu estou estudando porque eu pretendo fazer uma segunda graduação, muito provavelmente na área da psicologia. A Aleph já deu uma introdução, né, sobre o caso do Gabriel, então eu vou tentar direcionar mais a minha opinião pessoal. Mas o que aconteceu com o Gabriel foi algo assim errado em tantos níveis, né, que é até difícil um pouco de descrever. Mas, inclusive, foi um crime, né, o que esse homem cometeu, não só no nível da exposição
do rapaz, quanto compartilhamento dessa informação, né, até o nível de discriminação, né, porque ele usa termos pejorativos, né, inclusive de grande negligência, porque ele está do lado do filho dele, que talvez não tenha nem 5 anos, e ele fala para o filho dele tomar cuidado e se afastar de pessoas assim, que essas pessoas podem cometer abuso, algo do gênero. Então, é nível assim de erro, sabe? Que papel de pai esse homem está fazendo? Que papel de educador e de ser humano em si ele está fazendo? Então, ele tá errado em todos os níveis, né? E aí depois, né, obviamente ele apagou todas as redes sociais, mas o estrago já tinha sido feito, né? Inclusive o Gabriel soube e infelizmente ficou muito triste e disse que não dançaria mais, né? E aqui eu venho falar a respeito de uma coisa muito importante, né, na questão do autismo, que são as estereotipias, né, ou em inglês, como alguns conhecem, os STEAMs, né? E aí, associando a uma experiência pessoal, eu desde criança eu sempre gostei muito de dança, né? E graças a Deus eu tive muita sorte de ninguém me reprimir, mesmo ninguém sabendo e nem eu sabendo sobre a minha condição autista na época, né? Porque eu sou uma criança dos anos 90, então não tinha muita informação, quase nenhuma sobre autistas, principalmente casos leves como o meu. Eu gostava muito de dançar. E eu digo que a dança ela foi uma porta, né, na minha vida para eu conseguir me inserir socialmente, né, de uma forma mais aceita. Eu sempre, desde criança, acho que como qualquer autista, a gente sempre percebe que desde muito novo a gente é muito diferente. A gente não sabe explicar porquê ou o que, mas a gente sente, a gente sabe. E eu sempre me senti assim. Mas a dança, ela foi assim uma porta para eu conseguir me abrir e conhecer muitas pessoas, né? Principalmente ali no início da minha fase adulta, dos 18, né, até uns meus 24 mais ou menos, né? Foi um período onde a dança foi muito presente. E aí por que eu associo a estereotipia com a dança, né? A estereotipia, os estímulos, para quem não sabe, eles são aqueles clássicos movimentos repetitivos, né, que muitos autistas têm, né? Alguns são mais conhecidos, né, como o flapping, né, que é aquele de balançar a mãozinha, né, como se estivesse querendo voar, ou acho que é rocking, né, que é aquele de balançar para frente e para trás, né? Esses são os mais clássicos, os mais conhecidos, mas são inúmeros as estereotipias, né? Na verdade, isso vai muito da subjetividade, né, do autista, então pode ser infinitas as possibilidades de estereotipia, né? Apesar que essas são as mais clássicas, mais comuns, principalmente naqueles casos mais de moderado a severo. O que seriam as estereotipias, né? Para quem vê de fora, parece que elas não têm nenhuma funcionalidade, né? Elas não são funcionais. Né, muitas pessoas acreditam que é uma forma de tique, de cacuete, né? Só uma performance excêntrica, né? E não é o caso, né? As estereotipias, elas têm uma funcionalidade muito grande e essencial para os autistas, né? Os autistas, como as pessoas sabem bem, têm um cérebro acelerado, né? E os autistas, na sua maioria, eles têm dificuldade em modular, né? Ou seja, organizar, equilibrar esse excesso, né? E ele pode ser excesso mental, ele pode ser excesso emocional, né? Muitas sensações emocionais, dentro, sentimentos, raiva, frustração, tristeza, felicidade, e excessos sensoriais, né? Então, muito barulho, muito cheiro, muita luz. Os autistas, eles, na sua maioria, são mais sensíveis a esses estímulos, né? Como eu falei, seja emocional, seja sensorial. Eles absorvem muitos, né? Tudo é mais acelerado e eles têm dificuldade de modular isso. Então, imagine Deus tentasse, por exemplo, algum neurotípico está ouvindo esse áudio, esse podcast.
tentem se imaginar na seguinte situação. Vocês estão dentro de um quarto. Nesse quarto tem aceso 5 incensos, um de cada tipo, um de cada aroma, né? Espirraram um bom ar dentro desse quarto também. Nesse quarto tem um jogo de luzes, né? Tem uma acendendo e apagando o tempo todo. Tem outras coloridas, né? Tem lasers por todos os lados, né? Esse quarto muda a temperatura. Tem horas que ele é muito frio, de repente ele começa a ficar muito quente, como uma sauna, de repente é muito vento, né? E ele tem inúmeros barulhos. Imaginem que tem 10 músicas tocando alto, cada música num ritmo. Vocês podem imaginar, meu Deus do céu, impossível de ficar dentro desse quarto, né, por 5 segundos que seja. Caótico, completamente caótico, né? Então, é muito assim que os autistas se sentem, mas em ambientes consideráveis normais para a maioria, né, dos neurotípicos. Então, é como se a vida, né, o ambiente social como um todo, funcionasse nesse exemplo de quarto que eu citei, né, para os autistas. Então, a gente não está percebendo, né, mas eles estão sentindo tudo em um outro nível de intensidade, né? Então, aonde eu quero chegar com as estereotipias? As estereotipias, elas são um meio dos autistas conseguirem modular esse acesso, essa intensidade toda, né? E para isso eles fazem movimentos repetitivos, né? Cada um da sua forma. Eu tenho as minhas próprias estereotipias, né? Um outro autista provavelmente não vai ter as mesmas, né? Mas todos têm o mesmo objetivo. É uma satisfação. A sensação é de satisfação, né? É como se nós estivéssemos conseguindo liberar, né, toda aquela intensidade, né, e funcionar de uma forma saudável. Então, aqui eu já deixo um alerta, né, para familiares, né, que talvez não saibam ainda, a respeito de reprimir essas estereotipias. Não reprimam, a não ser que essas estereotipias provoquem algum dano físico, né, que elas comprometam a integridade do autista ou de outra pessoa, né. Se for nesse nível, aí sim é importante ver um outro meio de evitar esse tipo de atitude, de ação. Mas se essas estereotipias não estão provocando esse tipo de prejuízo, né, não reprimam. Porque se vocês tentarem fazer isso, ele só vai ficar mais sobrecarregado e em algum momento ele vai explodir. Vocês podem achar que ele ficou quietinho, que agora ele está aprendendo, que ele está comportado. Não, ele só está reprimindo, aquilo continua dentro dele, aquele excesso está se intensificando. Em algum momento a última gota vai chegar e aquele balde de água vai transbordar, né? E aí depois as pessoas não entendem, nossa, mas foi do nada, ele estava normal, ele estava quieto e de repente ele explodiu. Não foi do nada. As coisas não acontecem do nada. A gente pode não entender por que aconteceu, mas uma coisa é certa, elas não acontecem do nada. Aí os autistas têm dificuldade para identificar, né, o tanto de coisa que sente, né? A gente tem dificuldade em identificar nossas próprias sensações e emoções, né? Isso tem muito a ver com processamento sensorial, né? Então nós também temos uma questão que se chama disfunção proprioceptiva. Muitos autistas têm disfunção proprioceptiva e interoceptiva, né? Tem a ver com essa noção do próprio corpo, essa noção das emoções, das sensações internas, né? Nós temos uma disfunção nessa área. Então, às vezes, nem nós conseguimos perceber que estamos incomodados. Então, a gente só começa a extravasar estresse, raiva, né? E chorar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, não é do nada, né? Não é do nada que as coisas acontecem. Então, a estereotipia ela funciona nesse sentido,
é como se fosse um meio de canalizar esse excesso, né? E aí, por que eu falei da estereotipia com a dança? Porque a dança, ela funcionou nesse sentido na minha vida pessoal, né? Eu intuitivamente, né, de forma meio que inconsciente, eu compreendi que eu poderia dançar sem ser considerado estranho, sem ser reprimido, né? E ao mesmo tempo que eu estava me divertindo, dançando, eu poderia expressar, eu poderia canalizar aquele excesso, né, através das estereotipias. Mas a minha estereotipia eram os movimentos da dança. Eu usava a dança, ou seja, eu usava a estereotipia de uma forma, assim pode dizer, criativa, né? E no ambiente da festa é completamente comum que você dance, que você se expresse através do corpo, por mais excêntrico que seja. As pessoas podem achar um pouco estranho a dança, mas no mínimo elas vão achar engraçada. E não tem problema nenhum, né? Eu nunca tive problema de se divertirem, de acharem engraçado como eu danço, né? Porque, ok, né? O que importa é que todo mundo fique feliz, né? Então, eu sem saber, né? Claro, né? Eu fui diagnosticado de forma tardia, então mesmo no início da minha fase adulta eu não sabia ainda. Então mesmo sem saber, eu já usava de estratégias, né? Porque, como muitos sabem, os autistas leves, como eu, né? E principalmente diagnosticados na fase adulta, a gente passa por uma série de mascaramento, né? Chamamos de masking, né? Ou seja, a gente cria estratégias para parecer neurotípico, né? Para parecer uma pessoa comum, né? A gente reconhece as nossas excentricidades, as nossas individualidades que não são aceitas, e a gente vai, ao observar, né, as pessoas, tentar imitar esse padrão para ser mais aceito, né? Então a dança ela funciona dessa forma para mim. Então lá do início da minha vida adulta, aos 18 anos, meus amigos, né, as pessoas que eu conhecia, obviamente todos queriam ir para festa, né, já podiam ir para festa, já podiam beber, nós éramos adultos. E por mais que eu achasse o ambiente um pouco estranho, né, eu sabia que eu precisava me adaptar. Eu sempre tive um grande poder de adaptação. Então, eu sabia que eu precisava me adaptar ali naquele ambiente se eu quisesse continuar saindo com os meus amigos, se eu quisesse continuar socializando, conhecendo pessoas, eu precisava me esforçar, né? E a dança foi perfeito, porque aquele excesso da festa, de informação, de gente falando, de cheiro, de som, de luz, né, eu poderia extravasar as minhas estereotipias através da dança. Então eu conseguia me divertir com os meus amigos, conseguia socializar e ao mesmo tempo eu conseguia canalizar aquele excesso através dos movimentos da dança, né? Então, quando eu vejo o que aconteceu com o Gabriel, eu fico muito triste mesmo, né? Porque eu sei muito bem o que significa a dança, o que significa poder libertar o movimento corporal, né? Eu sei da importância que isso tem para um autista, né? E ver um homem desse colocar uma situação desse nível em um grau tão baixo, né? Então, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi. É asqueroso. É asqueroso o que esse homem fez, né? Então, eu fico muito tocado, né? Eu fico muito tocado por essa situação. Os danos, né, que ele pode ter provocado, às vezes é irreversível. Um trauma desse tipo, né, dependendo da pessoa, às vezes é irreversível. Eu lembro que graças a Deus, eu tive muita sorte de ninguém me reprimir muito. Mas eu passei por experiências onde me reprimiram, onde debocharam da minha forma de dançar, né? Eu lembro muito bem, eu nunca esqueço, acho que a primeira vez,
eu tinha 22 anos, eu tinha ido para outra cidade com uma amiga, encontrar com ela. E lá eu acabei encontrando 3 pessoas, uma menina e 2 rapazes que eram da mesma cidade, da mesma cidade que eu moro. E a gente acabou ficando tudo junto, e a gente estava numa festa na cidade, né? Tava acontecendo um evento na cidade. Então tinha muitos lugares com show, com música, né? As pessoas se divertindo, andando pela cidade, né? Bem agradável, um momento bem agradável. E eu lembro muito bem que teve um momento que eu estava dançando, né? E muitas vezes quando eu danço, né? Eu danço sozinho, né? Nem sempre eu gosto de dançar com as pessoas. Na verdade, eu gosto muito de dançar sozinho. Eu até acho engraçado que aqui onde eu moro, eu sou de Belém do Pará, a gente tem um ritmo aqui, né? Que é o carimbó, né? Que é o ritmo, acho que mais famoso aqui, né? Mais tradicional da nossa região, né? Que é o carimbó. E no carimbó as pessoas não se encostam na hora da dança, né? Você interage com a outra pessoa, mas vocês não se tocam, né? Tem inclusive uma letra, né, de uma música do carimbó que eu não lembro agora o trecho, me deu um branco, mas ele fala alguma coisa das pessoas não se tocarem, né? Não se encostarem, não se tocarem durante a dança. E eu sempre gostei muito de carimbó, de dançar carimbó, né? Não sei se exatamente por esse motivo, mas eu sempre gostei muito de carimbó. E as pessoas não se encostam, né? Elas interagem, mas não se tocam. E eu sempre gostei muito de dançar sozinho, né? Eu fico muito concentrado às vezes, né? E obviamente, por eu me concentrar muitas vezes, eu esqueço o que está ali ao meu redor e eu só quero extravasar. E aí é nesse momento que algumas pessoas começam a achar estranho, né? Porque até na dança as pessoas esperam um comportamento neurotípico e padrão, né? Não, você tem que dançar olhando no rosto das pessoas, você tem que dançar interagindo com as pessoas, você tem que dançar tocando o corpo da pessoa. E não, a dança, a arte, ela é liberdade, né? Acho que a essência da arte é liberdade, né? E expressar a sua individualidade. Então, muitas vezes eu danço de olho fechado, eu danço olhando para baixo, né? E danço sozinho. Então, nem todo mundo, né, entende muito bem isso. E aí eu lembro que essa menina, né, que eu conheci nessa outra cidade, ela chegou comigo e ela falou que eu dançava estranho, né? Ela falou nessa palavra mesmo. Ela não falou que era engraçado, né, que era diferente. Ela falou que era estranho, né? Foi num tom de recriminação. E isso mexeu comigo, né? Foi a primeira vez que eu me senti reprimido na dança. E isso mexeu comigo. Eu fiquei muito constrangido, né? Fiquei com muita vergonha, não soube nem o que dizer para ela, mas aquilo me deixou mal, né? E eu comecei a ficar a me reprimir mais. Desde então, eu não consegui me libertar tanto como eu era antes na dança, né? Isso me traumatizou de certa forma. Eu já ia dançar, eu já começava a ficar meio sem graça, eu já ficava com medo de debocharem de mim, sabe, de me fazerem algum mal, né? E isso foi muito triste, porque a dança sempre foi uma das coisas mais prazerosas que eu tinha na vida, né? E essa menina conseguiu mexer, né, comigo nesse sentido. E foi muito triste, porque não foi a primeira vez, ela não foi a única, né? Eu lembro de uma outra situação que eu também estava numa rua aqui na minha cidade dançando, e uma menina falou a mesma coisa pra mim, uma outra menina, né, que eu nem conhecia, né? Ela chegou comigo, ao meu lado, pra me falar que eu não dançava, sabe, como se eu estivesse sendo avaliado, como se eu tivesse em um concurso de dança, né, onde eu precisasse ter técnica ou algo do gênero, sabe? E eu fico pensando, o que é que faz uma pessoa que você nem conhece
chegar do outro lado só para vir de falar algo do gênero, né? Então o ser humano ele consegue ser muito desprezível, né? Quando ele quer. E aí isso foi tudo assim nesse período, assim, nos meus 22, meus 25, né? Então, a partir aí desse período, eu comecei a não dançar tanto, né? Eu dançava de forma muito tímida, muito mais na minha, ou então eu fazia só movimento com as mãos, sentado, né? Eu fui reprimido, isso me traumatizou. E eu só consegui me sentir mais à vontade já muito depois, lá pelos meus 29 anos. Eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo, né? E voltar a tentar trabalhar a minha autoestima para eu voltar a me sentir à vontade, me sentir seguro e poder me expressar através da dança novamente, né? E isso foi maravilhoso. A minha saúde mental e emocional melhorou muito depois que eu voltei a libertar o meu corpo novamente, né? Meu corpo foi muito reprimido, né? E então, inclusive, eu tenho muitos vídeos. Eu comecei a publicar meus vídeos dançando, né? Que antes eu morria de vergonha, né? E eu entendi que era uma grande bobagem minha, né? Tudo bem, eu passei por um processo de trauma, de repressão, mas que eu podia superar aquilo e, né, voltar a ser a pessoa que eu era, feliz na dança e tudo mais. Então eu postei alguns vídeos, né? Nesses últimos momentos até parei um pouco, mas teve uma época que eu postei bastantes vídeos dançando no meu Instagram mesmo, para o público. Então, quando eu vejo uma situação dessa do Gabriel, eu lembro de toda essa história, né? Eu lembro da minha vida pessoal. Eu associo com essa questão de saúde mental mesmo, da questão da estereotipia, né? Então, é pra gente refletir mesmo, pra gente refletir o quão ruim nós podemos ser com as outras pessoas, o mal que nós podemos causar às outras pessoas, né? Da mesma forma que essas meninas me causaram mal, né, por anos, né? Onde a minha saúde ficou completamente debilitada e ela teve grande base nessa repressão que eu tive, que eu acabei aceitando, né? Isso pode provocar danos, assim, às vezes irreversíveis, né? A taxa de suicídio entre os autistas é muito alta, né? Inclusive a gente já discutiu isso em outro podcast aqui sobre suicídio, né? Inclusive ontem mesmo eu soube de um autista, né? Um autista que cometeu suicídio, né? Um rapaz já adulto, acho que no início da fase adulta talvez, né? Não conhecia ele, não conheço ele, mas eu soube, né, pelas redes sociais que um rapaz autista tinha tirado a própria vida, né? Ainda não sei os motivos, mas enfim. Então é muito importante a gente discutir essas coisas, né? Que hoje tem muito uma briga entre pessoas que acham que tudo é mimimi hoje em dia, que antigamente não existia isso, hoje tudo é mimimi, essa geração Nutella e não sei o que, e outro dizendo que as pessoas estão ficando muito radicais, né? Que elas querem lacrar com tudo, né? Claro que precisa ter um equilíbrio aí, né? Mas a gente não pode cair nesse pensamento de que tudo é mimimi, né? A gente não pode fazer isso. Se isso aconteceu a mesma coisa com você e você não se sentiu afetado, muito bem, que bom que você não se sentiu tão afetado. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão funcionar assim. O ser humano, ele é subjetivo, ele é complexo demais. Nós somos formados por muita história pessoal de vida, né? Genéticas específicas, vivências específicas. Então é uma série de variáveis infinitas. Então nunca que as pessoas vão absorver uma informação da mesma forma. Se você conseguiu passar por um monte
de trauma, um monte de maldade humana e conseguiu manter a sua estabilidade emocional, mental, perfeito, que bom, fico feliz por você, mas não é o mesmo com a maioria, né? Principalmente quando são pessoas que não estão dentro de um padrão, né? Dentro de um grupo considerado padrão pela sociedade, né? Então, quando você é minoria, né? Aqui falando na questão do autismo, você é muito mais difícil de lidar com as questões da vida. Nós passamos por muito mais bullying, muito mais processos de trauma, né? É muito mais complexo. Então, a gente não pode cair nesse pensamento de tudo é mimimi. Isso é muito preocupante, esse tipo de pensamento, né? Porque a gente dá abertura para coisas que a sociedade, a humanidade passou a vida lutando, que são direitos humanos, que é respeito, que é tolerância. Essas coisas não vieram à toa. Elas vieram porque lá atrás muitas pessoas precisaram morrer, entendeu? Para ter os seus direitos reconhecidos. Pessoas precisaram passar por inúmeros traumas, né? Então isso é uma luta do ser humano como um todo, né? É da humanidade. Isso é algo, os direitos humanos. Isso tem a ver com os direitos humanos, né? Então é muito importante a gente preservar isso, essa questão do respeito, né? O que você vai ganhar publicando um vídeo caçoando nesse nível tão baixo de outra pessoa que você nem conhece, né? O que você vai ganhar com isso? Nada, absolutamente nada, muito pelo contrário. Você vai perder, a pessoa que foi ofendida vai perder e todos nós vamos perder, né? Como humanidade, né? Então a única coisa que serve isso é de reflexão mesmo, né? Para que a gente possa tentar ter mais empatia, né? Tentar se colocar mais no lugar dos outros, né? E conseguir respeitar, né? Acho que o principal ponto aqui de toda essa reflexão é o respeito. Isso é algo que não é algo que depende de moda, não é algo que depende de época. Isso é o que constrói a base de qualquer relação humana, né? Isso é algo da humanidade, algo que nós precisamos preservar como humanidade, né? Se nós ainda quisermos viver bem, né? Se nós quisermos ser pessoas felizes, né? E estáveis, né? Em todos os sentidos, a gente precisa basicamente disso, de respeito. Então acho que a minha opinião é essa, né? Fico muito feliz que muitos autistas, né? Não só autistas, começaram a campanha, né, do Dança Gabriel. Eu infelizmente não fiz, né, por outros motivos pessoais, é que eu acabei não fazendo o meu vídeo de dança. Mas um dia eu vou fazer um outro, né, e talvez eu lembre da situação, nunca é tarde, né. Mas eu fiquei muito feliz de ver vários vídeos, né, de pessoas, né, dando aquela força, né, para ver a importância da união, né, a importância da força do grupo, né. É muito importante a gente dar a nossa opinião, como a gente está fazendo aqui, né? Mostrar que nós estamos unidos numa mesma causa, né? Mostrar que a gente consegue ainda, apesar de toda essa situação ruim, conseguir transformar, né? Conseguir transmutar isso em algo positivo, ou pelo menos menos ruim, menos pesado, né? E é isso, espero que o Gabriel consiga superar isso como eu consegui superar, né? Espero que ele tenha todo o apoio, né? Que ele consiga voltar a se sentir à vontade dançando, né? Porque isso é um direito dele como ser humano. E é isso, gente. Obrigado. Olá, eu me chamo Gustavo, tenho 27 anos, sou eletricista e acadêmico em engenharia elétrica. Sou autista, pré-diagnosticado em outubro de 2019. Sobre o caso Gabriel, o que eu tenho para falar é que a minha situação não tem nada a ver com dança, mas foi uma situação bem parecida com a que o Gabriel passou. Por exemplo, eu
fui uma criança que eu custei muito falar, sabe? Eu só comecei a falar aos 4 anos de idade, depois que a minha sobrinha, que é 2 anos mais nova do que eu, começou a falar também. E eu custei falar, mas também quando eu aprendi a falar eu virei um tagarela, sabe? Depois que eu aprendi a ler, então nem se fala, ninguém me segurava. Daí houve uma época da minha infância que, como eu tinha uma voz aguda, como todas as crianças têm, chegou uma época que as pessoas mandavam eu calar a boca porque a minha voz era insuportável. E aquilo me deixava muito triste, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu já tive que escutar de pessoas adultas, eu sendo uma criança, eu tinha lá para 9 anos, que eu tinha a voz de quem faz sexo oral, para vocês terem uma ideia. Olha que horrível para uma criança de 9 anos ter que escutar uma coisa dessa, sabe? É um crime. E a partir daquele dia eu comecei a ficar mais reprimido, eu comecei a ficar mais quieto, calado na minha. Eu chegava no colégio, ou então na igreja eu entrava mudo e saía calado, para vocês terem uma ideia. E por causa disso, eu comecei a ter dificuldade de interação social, porque eu não falava, então eu tinha dificuldade de me relacionar com outras pessoas, fazer amizade, puxar conversa. E até hoje, para vocês terem uma ideia, eu não consigo ficar mais de 15 minutos falando, por exemplo. Eu consigo cantar músicas uma noite inteira, agora falar é uma dificuldade que eu tenho, justamente porque todas essas coisas horríveis, absurdas que eu escutei na minha infância, ficaram enraizadas na minha mente, sabe? É como se elas me perseguissem até hoje. E isso eu posso dizer que foi um trauma que eu tive na minha vida. E quando eu fiz 13 anos, eu passando por aquelas mudanças que todos nós já passamos, né, da infância para a adolescência, puberdade, a mudança mais perceptível, né, que eu tive foi a questão da voz. Eu ganhei esse grave que vocês estão escutando agora. E a partir dos 13 anos eu comecei a ser muito elogiado por causa da voz. Mas só que já era tarde, né? O estrago já estava feito. Eu, mesmo sendo elogiado, eu não acreditava quando as pessoas diziam que eu tinha uma voz bonita, que eu tinha uma voz invejável. Eu não acreditava quando as pessoas diziam que queriam ter uma voz como a minha. Eu achava que aquilo era uma chacota, era uma brincadeira de mau gosto. E até hoje eu tenho essa dificuldade, né, de interagir, de falar, de conversar. Eu não consigo ficar muito tempo numa roda de conversa. Eu falo umas 2 ou 3 coisas, depois eu me calo, eu não consigo mais falar. E levando isso como exemplo do Gabriel,
O Gabriel, ele tinha dificuldade de sair de casa. Ele tinha dificuldade de interação social. E a família dele, trabalhando com profissionais, com psicólogos, com neurologistas, finalmente conseguiram levar ele para a praia, né? E ele começou a se sentir tão à vontade que ele começou a dançar na praia. Daí vem aquele idiota e faz tudo aquilo que você já sabe, né? Começa a filmar, começa a falar, a se dirigir ao Gabriel de forma pejorativa, perto do filho, dando mau exemplo, e aquilo eu achei um absurdo, né? Seria muito bom se os neurotípicos se colocassem no nosso lugar e passassem a entender o quão difícil é ser autista. O quanto uma palavra ou uma brincadeira de mau gosto, né, pode causar um estrago, muitas das vezes irreversível, na vida de uma pessoa com autismo, sabe? E eu espero do fundo do meu coração que o Gabriel, ele supere tudo isso e que essa pessoa que fez essa maldade, que cometeu esse crime horrível com ele, pague pelo que ele fez, para que sirva de lição até mesmo para outras pessoas que pensam e agem igual a ele, sabe? E que futuramente crianças com autismo, seja leve, moderado ou severo, não passe por tudo isso que o Gabriel e muitos de nós aqui do espectro já passamos, né? Muitos de nós autistas, infelizmente, tivemos que passar, e a gente não teve a quem recorrer, a gente não teve com quem reclamar, a gente não teve como se defender, que isso é o que é mais triste, ó. Bom, a minha opinião é essa, e eu espero que futuramente dê tudo certo. Em nome do Spectre, eu vim aqui agradecer cada um de vocês pela audiência ao longo do ano. Um ano que, como eu disse no início, foi um ano difícil e todo mundo já tá de saco cheio de ouvir isso, porque todo mundo sabe, e se não sabe, deveria saber, né? Que foi um ano de sofrimento, um ano de dificuldades. Muitos falam que foi um ano de aprendizado, mas acho que nada vai superar as perdas que nós tivemos. Todo mundo conhece alguém que se foi por causa dessa pandemia ou presenciou coisas que não gostaria de presenciar. Acho que ficou muito evidente algumas atitudes que a gente não imaginava ou que a gente não preferia imaginar dos outros, né? Das pessoas. Sei lá, talvez a natureza humana tenha ficado mais evidente e isso, sei lá, isso assustou muita gente. Mas ainda acho que as coisas podem melhorar, não vão voltar a ser como antes, não vai ficar nada normal. Essa história de novo normal é meio, sei lá, é meio que ignorar um pouco o que tá acontecendo. Acho que de normal, uma pandemia com gente morrendo todo dia, não tem nada. Mas, como é fim do ano e as pessoas gostam de ouvir mensagens de paz e amor e felicidade, eu realmente espero que 2021 seja um ano melhor. Porque pior é meio difícil de ser, não é impossível. A gente sempre pode se surpreender positivamente ou negativamente, mas eu tenho esperança de que realmente seja um ano melhor, que a vacina finalmente seja aprovada,
e que todos nós possamos tomar, né? Autistas, não autistas, que todos possam tomar e eu espero que todos tomem, que todos coloquem a mão na consciência, que vacinem os seus filhos, vacinem seus pais, que todos sejam vacinados e que nós tenhamos mais força mesmo. Obrigado por tudo. Conto com vocês no ano que vem. Se você quiser participar do Spectre, entre em contato. Eu sempre deixo o e-mail e meu número pessoal, né, à disposição na descrição, seja no Anchor, seja no YouTube. Eu sempre deixo os contatos. E os links também, né, das nossas redes sociais, seja o Instagram ou o Facebook, sempre estão aí embaixo. Então, obrigado por esse ano maravilhoso. Em relação ao Spectre, que esse projeto surgiu em um tempo conturbado, então, em relação ao projeto em si, foi um ano bom. Só que eu sei que 2021 será um ano melhor ainda. Obrigado.